Então, hoje a gente vai explorar um jeito bem diferente de olhar para o ser humano. É uma visão que bate de frente com aquela abordagem científica que a gente tá tão acostumado, sabe? Pensa assim, em vez de ver uma pessoa como um monte de peças separadas, essa perspectiva enxerga cada um como um todo, completamente integrado. Bora mergulhar nisso. Para começar, olha só que diferença fundamental. A ciência moderna, ela vai sempre para a especialização, né? Se tem um problema no coração, a gente vai no cardiologista. Se a questão é na cabeça, no psicólogo. Cada pedacinho é tratado de forma separada. Já a tradição alquímica, ela faz justamente o contrário. O olhar dela é para a totalidade. É ver a pessoa como a própria natureza, um sistema único onde está tudo mesmo interligado. E é exatamente isso que nos leva para o conceito central dessa visão toda. A ideia de que existe um universo inteiro e complexo dentro de cada pessoa. A base de tudo isso tem um nome: holismo. E o que é interessante aqui é a definição, né? A teoria de que as partes de um todo, elas estão tão conectadas, mas tão conectadas, que uma simplesmente não existe sem a outra. Para a alquimia, uma pessoa é exatamente isso. Um sistema completo, onde cada coisinha afeta todo o resto. Isso nos leva direto para essa metáfora, que é central e muito poderosa. A ideia de que aquela pessoa é um mundo gigante. Vale a pena parar um segundo para pensar nisso, né? Não é só um amontoado de órgãos e pensamentos. É um universo inteiro, vasto, conectado e esperando para ser explorado. Então, o ponto crucial é esse, olha só. Mesmo quando o alquimista foca num detalhezinho, sei lá, um sintoma físico, uma emoção que fica voltando, o quadro geral, aquele mundo gigante, nunca sai de vista. Aquele detalhe é sempre entendido como uma pontinha do iceberg, uma expressão de algo muito maior. Beleza, mas que componentes formam esse mundo holístico? Como é que ele se estrutura? Vamos dar uma olhada nisso agora. Basicamente, a abordagem alquímica vai cuidar da saúde de 3 aspectos que estão sempre ligados. O corpo, né, o físico mesmo, o espírito, que a gente pode pensar como a nossa energia, a nossa vitalidade, e a alma, que seria a nossa essência mais profunda. O mais importante aqui, a saúde de um afeta diretamente a saúde dos outros. Não tem como separar. E o objetivo disso tudo é fascinante. A ideia é, olhando para esses 3 elementos, que até parecem simples, alcançar uma profundidade imensa. É como se fosse uma busca para descobrir tudo que a pessoa carrega lá dentro. As histórias, os padrões que se repetem, todo o potencial que está guardado. Ok, tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Como é que isso funciona no dia a dia? Vamos sair um pouco da teoria agora e ver um exemplo prático de como essa perspectiva é usada para, como diz o material de origem, resolver o caos. Geralmente, o cenário começa de um jeito bem comum. Alguém chega buscando ajuda para um problema bem específico, algo que está claro ali na superfície. Pensa, por exemplo, numa ansiedade que não passa, ou numa dor de estômago crônica, daquelas que os exames normais não conseguem explicar, sabe? E aqui a gente vê o processo em ação. O problema que a pessoa traz, tipo essa dor de estômago, ele funciona como se fosse o endereço, sabe, é o ponto de partida. Mas em vez de focar só no sintoma, o olhar alquímico se vira para a origem. A pergunta muda. Passa a ser o que essa dor está tentando me dizer sobre o mundo gigante dessa pessoa. Que outras partes da vida dela estão conectadas com isso. E nessa visão alquímica, esses problemas são chamados de caos. E essa palavra caos, ela é chave aqui. Aquela dor de estômago não é só um incômodo físico, não. É vista como uma desordem, um emaranhado de energia que está atrapalhando a caminhada da pessoa. É um obstáculo, sim, mas um obstáculo que, ao mesmo tempo, está apontando para uma verdade mais profunda que precisa ser entendida. E no fim das contas, tudo isso nos traz de volta para o princípio mais importante de todos. A ideia fundamental que sustenta essa visão de mundo inteira. E a grande lição, o ponto-chave de toda essa análise é simples e direto. Tudo está sempre conectado. Do ponto de vista alquímico, nada, absolutamente nada existe de forma isolada. Nem o corpo, nem o espírito, nem a alma e nem os problemas que aparecem pelo caminho. Tudo isso faz parte de um mesmo e único mundo gigante. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Uma pergunta que não é para ser respondida agora, de bate-pronto, mas para levar e pensar a respeito. Que caos na vida de alguém pode estar, na verdade, revelando o seu próprio e particular mundo interior?